mais uma coisa. Eu acho que o ato de ontem e os acontecimentos, o conjunto da situação, confirma o acerto da política que nós estamos propondo. O que nós temos nesse momento aqui não é que há uma luta contra a reforma da Previdência. O que nós temos é um completo desmoronamento do governo golpista. Esse é o fato principal. O fato de que a questão da Previdência tenha servido como um estopim para retomar a luta contra o golpe, não muda o fato de que a luta é uma luta contra o governo e que o governo está completamente isolado do ponto de vista popular. A tal ponto que esse isolamento provoca uma crise dentro do próprio Congresso Nacional. Há muitos deputados que não querem votar a reforma da Previdência. Deputados que são aqueles gangsters, aqueles criminosos que a gente conhece. Porque todo mundo sabe que esse é um ataque duríssimo contra a população. Quer dizer, nós temos aqui, não é um movimento de luta, nós temos aqui uma crise política no governo e no regime político de conjunto. Esse governo é um governo, do ponto de vista da popularidade, do apoio popular, é um governo fantasmagórico. Por isso que ninguém publica nenhuma estatística. Se publicar estatística, nós vamos ver que o apoio ao governo Temer, ele é perto de zero. Né? Como o pessoal fala na matemática, não é zero, mas tende a zero. O governo subiu, supostamente, como parte de uma luta contra a corrupção. Quase todos os ministros do governo estão acusados de corrupção. Pelos próprios golpistas, resultado da luta interna dentro do governo. A manifestação popular de ontem acrescentou o elemento que faltava. Por exemplo, nós podíamos falar, nós falamos antes, que o governo não tinha popularidade nenhuma. Agora, isso aí digamos assim, não havia se manifestado numa ação da população. As manifestações, a greve do metrô, a reação da população a tudo isso, a população aplaudindo o metrô fechar, porque quem conhece as coisas em São Paulo sabe que quando a imprensa faz uma campanha muito forte, a população fica intimidada. Não é verdade que a maioria da população não gosta que feche o metrô. Né? Isso aí significaria que o cara gosta de trabalhar a todo custo, né? Que os alunos paulistanos eles adoram ir na escola, que seria um caso único no universo, não só no planeta Terra. Se você for na Suíça, o aluno não gosta de ir para a escola. Ele não falta porque ele é reprimido, disciplinado. O brasileiro é bem menos. Podendo faltar, ele falta. Eu fui aluno, né? Como eu não sou hipócrita, nem vivo de fantasia, eu sei como é que era. Toda vez que tinha um acontecimento que você não precisava ir para a escola, não só eu mesmo, como muita gente festejava. Todo mundo festejava. Né? Podia ter um outro maluco lá que queria ir para a escola. Sempre tem, né? Tudo tem uma exceção na vida. A população, normalmente, ela não se manifestava. Aparecia no jornal que a população estava descontente. Pegava aquele cidadão assim, eles pesquisavam lá no meio do pessoal que estava... Oba, não tem metrô ligando lá. Olha, não tem metrô, não vou trabalhar e tal. Pegava um único cara e botava na televisão. Agora, dessa vez, nem... A população aplaudia o fechamento do metrô. Né? Os ônibus pararam em vários lugares, quer dizer, é óbvio que esse é um movimento que se estende, é uma manifestação, uma expressão concreta do nível de repúdio que o governo está sofrendo. Né? Vocês vejam, para a gente entender bem a questão da crise. O governo está aí não faz um ano.
Ele é apoiado por toda a imprensa. A imprensa construiu uma muralha de blindagem em torno desse governo contra críticas e tudo mais que acho que nunca houve no Brasil. Ele é defendido de todas, são centenas de pessoas escrevendo, falando na televisão em defesa do governo. O governo está acabado do ponto de vista popular. Eles não conseguiram convencer ninguém. O governo foi o resultado de quase 4 anos de campanha contra a corrupção. Já ninguém leva mais a sério essa questão da corrupção. Todo o pessoal que estava intimidado pela direita começou a sair dessa situação de intimidação e se manifestar claramente contra isso daí. Então, o que nós, voltando na ideia central, o que nós temos aqui é uma crise política geral. Não se trata apenas dessa medida do governo, daquela medida do governo, da outra medida do governo. O governo golpista está em crise. E a maior parte das forças políticas, as não golpistas, né, digamos assim, não consegue entender a oportunidade que se apresenta. Que é preciso concentrar esse movimento contra o governo, para derrubar o governo golpista. O processo que está colocado aí, e que vai estar colocado daqui para frente, é um processo no qual as massas populares vão se chocar de maneira muito violenta contra o governo golpista. Nós temos previdência, nós temos CLT, nós temos terceirização, nós temos privatização, nós temos um pacote gigantesco de monstruosidades do governo. Cada um desses fatos vai deteriorando a autoridade política do governo. É evidente que com o ato dessa semana aqui, nós estamos começando a entrar numa nova situação política. Eu vejo a coisa da seguinte maneira, companheiros. Quando teve os atos contra o golpe, aqueles atos eles poderiam ter se desenvolvido, ter adquirido um caráter mais agressivo contra os golpistas. Como eles estavam muito influenciados pela ideia da votação no Congresso e tudo mais, eles estancaram. Eles estancaram, mas não refluiu o negócio. Simplesmente houve uma dispersão. O que nós temos aqui é uma retomada daquela situação, e como toda retomada, né, que foi estancada temporariamente, ela já vem com uma força muito maior. É algo assim como que você tem uma doença, e aí você toma um remédio que elimina os sintomas da doença, então dá a impressão de que tudo passou, mas a doença continua lá. As causas, a situação básica e tudo mais continua lá. Então, a hora que os sintomas voltam a aparecer, quer dizer que aquela contenção deixou de funcionar, significa que a doença está num estágio muito mais avançado. Aqui é a mesma coisa. A contenção da mobilização, ela se esgotou, o movimento está se reagrupando. E ao se reagrupar, ele se reagrupa num estágio muito mais avançado. No momento da luta contra o golpe, com toda certeza, havia pessoas que tinham dúvidas sobre o que ia acontecer, sobre qual era o nível de estrago que ia fazer o governo golpista, né? Eu me lembro, você falava, eles vão ter uma política de terra arrasada contra os direitos dos trabalhadores. Muita gente olhava e falava, bom, não é bem assim, é um golpe parlamentar, só vai mudar umas figurinhas de lugar, papapá. Agora não. Agora todo mundo já percebeu a virulência do golpe, onde ele quer chegar, o caráter destrutivo do golpe. Isso daí levou a uma ampliação daquele movimento que 1 ano atrás teve na Paulista. Então, nós estamos entrando numa nova etapa política onde a gente fechou um ciclo, que foi o ciclo de dispersão, de confusão, que demorou, sei lá, quase 1 ano para se fazer.
Nessas condições, as direções políticas, elas têm a obrigação de dar às pessoas que estão saindo à rua uma palavra de ordem. A palavra de ordem que foi dada pelo PT, que é: vamos esperar até 2018 e eleger Lula presidente, é insuficiente. Nós estamos em março de 2017, a eleição seria em, sei lá, outubro de 2018. O presidente tomaria posse em janeiro, fevereiro ou março de 2019. Os problemas estão acontecendo agora. Nós não podemos jogar a solução de um problema imediato para o futuro. Independente do maior ou menor valor dessa proposta, num dado momento, no momento que se coloca a questão da eleição, isso aí não é possível. E o governo está se desmontando. Ou você tem uma palavra de ordem para organizar a investida popular contra o governo, vejam bem, pela derrubada do governo, ou você vai sustentar o governo. Não tem muita alternativa. Aí se colocariam duas posições. O governo cai, a queda do governo pode se dar de muita maneira, renuncia, o Congresso vendo que a situação é insustentável, tira ele, etc. e tal. E pode haver uma manobra de tipo eleitoral, eleições indiretas, etc. e tal. Para frear essa manobra, essa manipulação, é preciso colocar claramente que o alvo não é uma única pessoa, que é o Michel Temer, mas o conjunto da operação golpista. E a segunda possibilidade é que o governo caia e volte a pessoa que foi eleita, que me parece ser a única alternativa realmente progressista. Mas não vamos nos confundir aqui, companheiros. O que aconteceu essa semana com os atos, atos que eu digo assim, com tudo que aconteceu, o amplo apoio popular, a mobilização, ela não é assim que ela foi a maior mobilização que já aconteceu no país, longe disso. Mas ela foi suficiente para demonstrar que o governo não tem apoio nenhum. Que o crescimento desse movimento, ele conduz à derrubada do governo Temer e dos golpistas. E essa tem que ser a perspectiva consciente que todos os setores teriam que colocar aí. A luta não pode ficar restrita à questão da Previdência, à questão da terceirização, à questão da CLT, à questão das privatizações, à questão de 1 milhão de loucuras que eles estão fazendo aí, mas tem que estar centralizado na ideia de que o governo tem que ser derrubado. Quer dizer, a palavra de ordem central teria que ser abaixo o golpe, fora os golpistas, todos, Temer e todos, né? E o restabelecimento do governo legitimamente eleito. Tem que haver uma palavra de ordem política que guie o movimento em geral. A população, que está olhando o problema da Previdência, não é um movimento sindical. É um movimento político de toda a população. Até porque a Previdência não é uma questão sindical, econômica, como dizem, né? A Previdência é uma política de Estado. A legislação trabalhista é a mesma coisa. Reduzir isso aí a sindicalismo é estreitar de uma maneira muito negativa a perspectiva política que nós temos para o desenvolvimento da situação.